Eu passei por um momento de tribulação há um pouco tempo atrás e eu passei por uma injustiça muito grande e eu fiquei conformada com aquilo. Eu fiquei angustiada, eu fiquei até meio depressiva. Eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo comigo. E nesse período eu passei por um processo que eu não imaginava que eu ia passar. Antes disso, eu vou ler uma passagem aqui e depois eu vou pedir para vocês falarem sobre o que eu vou falar. Vocês vão falar através dessa passagem que eu vou ler para vocês. Eu acabei digitando as passagens que eu vou ler, porque tem passagens que algumas coisas eu peguei da Almeida Corrigida e Fiel. Eu vou ler lá em Gálatas, do 16 ao 21. Fala sobre as obras da carne. E eu havia um tempo estava orando, pedindo para Deus me mostrar se eu estava em algum pecado, para que Deus aliasse, porque eu passei por um processo de cura, assim, de largar pecados, e foi gradativamente, e às vezes eu parava de fazer algo que eu fazia muito tempo atrás e eu achava que aquilo era normal. E eu percebi que Deus ele não faz milagre de uma hora para outra. Você entra pecadora, você entra naquela vivência daquele pecado, você entrou na igreja, desceu as águas e não, você já está sã. Não, na verdade Deus vai fazendo um processo na nossa vida. E eu pedi para Deus, eu queria me santificar cada vez mais. E eu fui pedindo para Deus, me mostra, Senhor, aonde eu estou pecando e desagradando o seu coração. E olha aonde que Deus foi falar comigo. Eu vou ler aqui. Gálatas 5, do 16 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão nos livraram, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão, repete comigo, não herdarão o reino de Deus. Agora eu quero que vocês falem aonde que Deus falou comigo. Qual da obra da carne Deus falou comigo? Quem quer arriscar? Quem falou, eu ouvi. Glutonaria. Gente, nesse processo eu 3 dias foi muito terrível para mim, assim, não é nada muito assim, mas eu não sei, eu acho que eu deixei Deus de lado e comecei a tentar fazer tudo com as minhas mãos. E tudo que eu tentava fazer, enrolava mais, ficava mais bagunçado, de repente eu estava passando por uma coisa ruim e foi virando uma coisa pior ainda, porque eu não estava dobrando meus joelhos e clamando a Deus por ajuda. Eu estava pedindo ajuda para todos os meus colegas, eu estava falando do meu problema para todas as minhas amigas e ficava satisfeita por elas sentirem piedade de mim, por elas sentirem dó pelo que eu estava passando. E em nenhum momento eu dobrava meu joelho e clamava: Senhor, me ajuda nessa situação. Porque eu fiquei tão entristecida que foi difícil eu dobrar o meu joelho e clamar a Deus. E no 3º dia eu falo que Deus ressuscitou na minha vida. Porque nesses 3 dias eu fiquei muito mal, abalou toda a minha saúde. E só no 3º dia que eu fui buscar Deus. Eu até orava na hora que eu sentia entristecido, mas era tão superficial que eu acho que Deus nem... Ou ele estava fazendo já, né? Eu creio que Deus já estava fazendo. Mas, o que aconteceu? Nesses 3 dias, eu passei por um processo de ansiedade muito grande. E eu sempre levo meus lanchinhos para comer no serviço, para poder comer um pouco mais saudável.
passava um tempinho, eu comia uma maçã, e depois eu comia a sementinha, e toda hora que minha chefe olhava para minha cara, eu estava lá, mastigando, fazendo serviço, comendo alguma coisa. Na minha mesa eu já deixava ali, tudo que eu queria comer, para evitar de comer besteira, eu deixava tudo que era saudável, mas eu não parava de comer. E eu percebi não, Deus começou a falar comigo, que isso era glutonaria. E aí, eu vou ler para vocês as passagens que Deus começou a falar para mim. Que glutonaria é pecado. Que glutonaria não é só quem é gordinho que passa por isso. Não é só aquela pessoa, a pessoa é magra, faz academia e não vai passar pela glutonaria. Olha o que Deus fala sobre a glutonaria. Antes disso, eu vou falar o que é a glutonaria. Glutonaria, qualidade de glutão, de quem come exagerada e excessivamente. Voracidade, apetite exagerado, grande vontade de comer. Era ou não era glutonaria que eu estava fazendo? E no significado bíblico, glutonaria é a qualidade de glutão, alguém que tem gula, e é o indivíduo que com voracidade, avidez, gulas normalmente é um excesso, seja de comida ou bebida, um apego excessivo a determinadas iguarias. Existem dois tipos de iguarias, de glutonaria: a gula biológica, que deriva de uma disfunção do organismo, e 2% da população mundial sofre dessa doença chamada transtorno do comer compulsivo. E o outro tipo é a gula filosófica ou espiritual, que deriva de uma opção, a opção pelo ventre, que é uma opção religiosa. Aí, lá em Roma, na Roma Antiga, os humanos eram glutões invertebrados, eles decidiam ser glutões. Olha como eles viviam. Ficaram famosos na história pelos requintados banquetes, nos quais comiam até não aguentar mais. Depois iam na janela mais próxima, colocava para fora tudo o que havia sido ingerido e voltava para a mesa para comer novamente. Então eles comiam toda aquela iguaria, ia para a janela, vomitava para poder voltar e comer de novo. Isso para eles era bonito, isso para eles era uma opção, eles queriam viver assim. Então às vezes você fala assim: eu sou chocólatra, não posso ficar sem chocolate. Eu na TPM preciso comer uma barra inteirinha de chocolate, uma caixa inteirinha de bis. Eu não consigo comer só um pãozinho francês, aquele pãozinho quentinho, é no mínimo 5. De repente você come, depois do almoço eu preciso comer um doce ou muitos doces, e às vezes a gente está cometendo a glutonaria e achando que é normal. Não só pelo o que você está comendo, mas pela quantidade que você está comendo, pelo descontrole de estar comendo. Lá em Colossenses 3,5 fala assim, essa daqui é da Almeida corrigida, tá? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Repete comigo: o apetite desordenado. Deus vai falar com você se você tem um apetite desordenado. A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O apetite desordenado é idolatria. Em algumas Bíblias vai estar falando de maneira diferente, tá? Lá em 1 Pedro 4,2, na corrigida fiel, fala assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Fala aqui comigo: a vontade dos gentios. Os gentios são os não cristãos, tá? Andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, a concupiscência dos homens, né? A vontade dos gentios, andando em glutonaria. Então, aqui ele fala que a glutonaria ela faz parte daquele que não tem Jesus. E a gente pode andar em glutonaria porque a gente tem Jesus.
acabei de dar aqui, Lucas. E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, inclusive glutonaria, que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso aqui é Deus falando para a gente tomar cuidado com a glutonaria, para a gente estar de pé quando Jesus voltar. Porque ele fala como se no arrebatamento, quem tiver em glutonaria fica. É sério, é coisa séria, parece que não. Porque eu sei que eu estou mexendo aqui com um pecado de estimação de muita gente. Eu comecei a estudar sobre isso quando Deus começou a falar comigo, e eu quase não encontrei livros falando sobre isso, livros cristãos. Eu quase não encontrei palavras falando sobre isso. Eu quase não encontrava quase nada. Sabe onde eu encontrava? Na Igreja Católica. A Igreja Católica leva a sério isso daqui. Só que nós cristãos, nós temos o prazer de falar, não, o crente, o que não bebe, ele come. Porque a gente não leva a sério esse pecado. E esse é um pecado de estimação de muita gente, e talvez esteja doendo aí. Eu estou falando que está doendo em você porque doeu em mim. Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, começou a doer em mim. Porque a gente acha que é pouca coisa. Eu comia, esse período, eu passei de que eu comecei a pensar, quanto tempo eu estou ficando sem comer? A cada quantas horas eu como? Eu não conseguia. Eu escovava o dente e já estava comendo de novo. E eu falava, por que eu estou escovando o dente se eu já estou comendo de novo? Se eu fosse escovar o dente cada vez que eu comia, eu ia viver comendo e escovando o dente, não ia fazer mais nada. Eu estava, por mais que seja, só um pouquinho de sementinha, comi. Não passa meia hora, mais um pouquinho de sementinha, comi. Não passa mais meia hora, uma balinha, comi. Gente, isso é descontrole. Eu não estava deixando Deus dominar a minha vida. Eu estava descarregando a minha ansiedade na comida. Em vez de eu entregar o meu fardo para Deus e carregar o dele que é mais leve, o meu fardo eu estava tentando resolver com as minhas próprias mãos e ficando cada vez mais ansiosa e piorando cada vez mais a situação. Então, você precisa tomar cuidado para não estar adorando o seu ventre. Eu acho que eu estava adorando o meu ventre. Eu não queria sentir aquela angústia, e aí eu comia. Então, lá em Filipenses 3,18, fala assim, porque muito há dos quais, muitas vezes, vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Fala comigo, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, nem só de pão viverá o homem. Eu poderia ter ficado sem aqueles momentos que eu estava perdendo, comendo demais. Eu poderia ter dobrado meu joelho e orado. Eu poderia ter pegado a palavra e lido, me alimentado da palavra viva e não do alimento. Só que eu não conseguia enxergar isso, e eu clamando a Deus para que Deus me mostrasse aonde eu estava desagradando o coração dele. Ele foi me mostrar logo isso. Eu falei, não é possível, eu como coisa saudável, eu evito o máximo, eu como de tudo, mas eu evito o máximo aquilo que me faz mal. Eu estudo sobre isso, eu gosto desse assunto. Não é possível que eu estou caindo nisso, gente. Então, toma cuidado para você não substituir a adoração de Deus pela adoração do seu ventre. O reino de Deus não é comida nem bebida. É um lugar onde suas necessidades são supridas e não lhe acontece mal algum. Em Provérbios 23, 1 e 2, fala assim: quando você se sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca na sua própria garganta se estiver com grande apetite. Aqui fala sobre uma pessoa importante que você vai estar. Eu creio que esses ajuntamentos que a gente tem são
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Repete comigo, no vosso corpo. Participação, hein? Eu vou presentear comigo aí quem estiver participando aqui comigo. Vocês estão desanimados, né? E no vosso espírito, e os quais pertencem a Deus. Então a gente glorifica a Deus tanto no nosso corpo como no nosso espírito. Tem gente que às vezes fala, não, mas é só sobre o corpo, vai falar sobre o corpo, está falando sobre alimentação, está falando sobre atividade física. É o corpo, é carnal. Não é. Deus fala para a gente glorificar Ele com o nosso corpo e com o nosso espírito. Tá, Sheila, mas como que eu vou vencer esse pecado então? Tá, você falou para mim que isso é pecado, que eu posso estar cometendo esse pecado, como? Como que eu vou vencer? Eu trouxe aqui quatro situações para você fazer, que foi o que eu fiz. E glória a Deus, no terceiro dia Deus ressuscitou e trouxe meu milagre. Eu fui na casa da Daiane e eu caí em prantos, e o Gerson orou por mim, e quando o Gerson estava orando eu sentia que Deus estava fazendo algo. Ali eu já estava buscando a Deus. E quando eu cheguei no meu serviço, Deus já tinha movido céus e terras. E por um milagre de Deus, eu creio que foi um milagre dele, porque a situação estava ficando cada vez pior. Só que muitas pessoas se levantaram para me ajudar, porque as pessoas me conheciam. Então, eles foram lá e intercederam por mim. Deus levantou pessoas para interceder por mim. Todo o meu problema foi escondido, foi jogado fora, como se eu não tivesse problema nenhum. Mas porque eu busquei a Deus. Porque enquanto eu não estava buscando, só estava piorando. Então, às vezes você está com algum problema ali, parece que não tem solução. Como para mim parecia que não tinha solução, não conseguia nem enxergar a solução. Só que quando você se entrega para Deus e busca Ele, Ele faz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. E a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável, não é como a vontade de Deus. A gente não sabe no dia de amanhã. E eu entreguei tudo para Deus e falei, Senhor, faz conforme a sua vontade. Seja o que eu tiver que passar, faz a sua vontade. Descansei de uma maneira sobrenatural. Então, o que eu fiz? Eu pedi um discernimento espiritual para Deus. Então, quanto à glutonaria, você vai pedir o seu discernimento espiritual hoje, para você ver se você está cometendo glutonaria. Se um dia você cometer, qual é o risco de cometer de novo? Então você vai pedir para Deus, Senhor, me dê discernimento espiritual, para que eu veja, tanto na glutonaria ou qualquer outro pecado que você esteja cometendo contra Ele. 2. Reconhecer que a gula é um pecado. Eu não queria que eu reconhecer isso. A maioria dos cristãos não reconhece que gula é um pecado. E gula é um pecado. Conforme a palavra que a gente foi lendo aqui, Deus afirma que gula é um pecado. E você vai confessar. Você vai confessar esse pecado para Deus e falar, Deus, arranca de mim, me ajuda, porque às vezes não é fácil. Às vezes você está tão viciada, porque o alimento ele vicia, o açúcar ele vicia, a farinha de trigo ela vicia, você não consegue ficar sem, mas você consegue. Com o domínio próprio, você vai conseguir ficar longe desses alimentos que te aprisionam. Tem alimento que vai vir aí na sua mente, que você vai lembrar que te aprisiona. Quando você quer fazer tudo certinho, você alimentar de maneira saudável para nutrir o seu corpo, você acaba caindo e é algo que está te aprisionando. Então você vai confessar esse pecado e vai largar. E o quarto, que esse quarto é dividido em 4 também, que seria uma vida no Espírito, né? Que é uma vida de oração, uma vida de oração em entendimento e em oração em línguas, uma vida de adoração a Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus e jejum. Consagrando você para Deus e se alimentando da palavra dele. Então você vai orar, você vai jejuar, você vai orar em língua, você vai orar em entendimento, você vai fazer a leitura da palavra. Toda vez que você vê que está caindo, para que você seja fortalecido espiritualmente, para você colocar a carga no lugar dela. Alguém pode abrir para mim aí 1 Coríntios 14, 13 ao 25? Línguas é para todos, tá? Se tem alguém aqui que não ora em línguas, pede a Deus que ele dá, tá? A oração em línguas, ela trabalha
vai te mostrar o que é da carne, ela vai te mostrar o que é do espírito. Então você tem que andar para o lado do espírito, é como se fosse uma guerra espiritual. É a carne contra o espírito. Aquele que você alimentar mais é o que vai ganhar na sua vida, que vai sobressair. Se a carne ganhar, o pecado vai ganhar e o pecado é para a morte. Se o espírito ganhar, é para a salvação. Tá? Então, ganha aquele que você alimenta mais. Se você alimentar mais sua carne, ela que vai ganhar. Se você alimentar mais seu espírito, é ele que vai ganhar. Então, enquanto eu estava alimentando a minha carne, quem estava ganhando era o pecado, quem estava ganhando era o inimigo. Mas quando eu comecei a me dobrar, e buscar, e me alimentar espiritualmente, foi quando Deus começou a agir. Por isso que eu entendo essa paz que excede todo entendimento, porque Deus está fazendo e você está descansando. É Ele que vai fazer. As coisas estão acontecendo, mas você está em paz. Se você vem aqui com algum problema que você acha que não tem solução, parece que não tem solução, mas não há nada impossível para Deus, Ele vai fazer. Ele só pede para você buscar Ele. Ele ensina aqui na palavra como a gente deve buscar. E aí você busca e Ele vai fazendo. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Enquanto isso, Ele está fazendo as suas coisas. Enquanto eu estava buscando as coisas dele, Ele já estava fazendo. E glória a Deus que eu acordei e Jesus ressuscitou no terceiro dia. Porque antes disso eu estava sofrendo na minha carne. Até enfermidade eu tive. Porque minha imunidade começou a cair de tanta preocupação, porque eu achava que eu ia fazer. Em vez de eu descansar no Senhor, em vez de eu querer e ter a paz que sai de todo entendimento, eu comecei a crer naquilo que as pessoas falavam. Porque vinha palavra também de maldição sobre a minha vida. Vinha palavra, não, vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e pode acontecer isso, só coisas ruins. Só que quando eu me voltei para Deus, Deus me encheu da palavra dele de coisas boas que Ele tem para mim. E eu descansei. A situação ainda não estava resolvida, não, mas eu descansei. Quando eu descansei, foi o que Ele fez. Tem coisa que não resolveu ainda porque você não descansou em Deus. E alguém pode ler o Salmo 119, os 150 apenas? Aqui está falando sobre a leitura da palavra, sobre a palavra, né? Sobre você se afastar da palavra dele, da lei dele. A lei de Deus, ela está aqui dentro. E a palavra, ela libera, né? Então a gente tem que ler a palavra dele e não só ler como um livro. A palavra de Deus, ela é espiritual. Você ora antes e você pede para Deus falar com você e você rumina aquela palavra, vai lendo, Deus vai falando com você e vai trazendo transformação da sua vida através da palavra. E também o jejum. O jejum, a gente está em jejum aqui e a gente sabe que Deus está fazendo algo sobrenatural aqui. Às vezes a gente não está nem enxergando, mas no mundo espiritual Ele está fazendo. O jejum, ele ajuda muito você a matar a carne. Se você não está conseguindo sozinho, quando você entra em jejum, você consegue. Tá? Então, tudo isso para você entender que você deve se afastar das coisas da carne e se achegar nas coisas de Deus. Que são essas coisas, que são a oração, o jejum, a adoração a Deus, a oração em línguas, já falei a oração, né? O jejum. Então, lá em Gálatas 5, do 22 e 23. Olha o que Deus tem para nós quando a gente busca Ele. Ali no primeiro versículo que eu li, eu falei sobre as obras da carne. E não tem nada de bom pra gente lá. E agora eu vou falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele fala que é um fruto só. Eu lembro muito de um cacho de uva, assim, né? Que é um fruto, é um cacho de uva, mas tem vários frutos ali. E eu vou ler pra vocês aqui quais são esses frutos. Lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você está em glutonaria, quando você começa a buscar as coisas de Deus, Ele te dá esse domínio próprio, onde aquilo que você não consegue falar não, ou você não consegue parar, eu tenho que comer 3 pãezinhos, eu não consigo comer um pedacinho só de doce, eu tenho que comer mais. Ele vai te dar o domínio próprio, você vai se dominar, você vai falar, carne, quem manda em mim sou eu, não é você. O seu desejo vai ficar aqui do lado.
o que te atrai no pecado? Estou acabando, tá, gente? Todo mundo deve estar com fome, né? Não vou comer mesmo, vai até 3 horas. Então, deixa eu ver aqui, Romanos. Vou ler para vocês agora um pouco grande. Romanos 13, 11, 14. Aí vocês prestem atenção, tá? E participem. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Fala comigo, já é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a nossa salvação está mais perto agora. Então vamos acordar, vamos parar de dormir. Porque tem pecado que a gente está começando a achar normal. Que todo lugar tem, todo mundo faz. Cuidado com todo mundo faz. Porque de repente você vai conhecer todo mundo deixar de ser salvo. Então a gente tem que pensar o que Deus faria, o que Jesus faria. E começar a fazer isso. A noite é passada, eu estou continuando lá, tá? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então você rejeita aquilo que te leva para o pecado e vista-se daquilo que te leva para a luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedice, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. E lá em Êxodo 15, 26, eu trouxe bastante na palavra, porque é a palavra que edifica, é a palavra que vai libertar a gente. Deixa Deus agir, gente. Se não é glutonaria que você tem problema, se hoje você não vê como glutonaria, talvez lá na frente Deus vai te mostrar, e de repente é outra obra da carne que você está vivendo aí, e Deus também vai te libertar, tá? Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a vosso Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então por que Deus não trouxe tudo isso aí pra gente? Ele trouxe tudo isso para sarar, para curar, e de repente você está investindo em uma enfermidade na sua vida. De repente a pressão alta que você tem é devido à alimentação, a má alimentação, o descontrole dessa alimentação, de repente diabetes. Hoje eu estava vendo uma reportagem de criança pequena com problemas que antigamente pessoas de mais de 60 anos tinham, e hoje está atingindo crianças sofrendo de obesidade. Hoje a alimentação está tão fácil, todo lugar tem, dá para carregar, e aí as pessoas estão comendo de qualquer jeito. E a criança se alimentar mal, a culpa é nossa, porque é nós que vamos lá e compramos o alimento. O que você tem que colocar dentro da sua casa para sua família comer? Você ama a sua família? Se você ama, você cuida. E cuidar não é encher a sua casa de coisas guloseimas que as crianças adoram. Eu já tenho isso também, meu filho gosta disso, vou levar para ele. Vou levar de novo. E aí de repente você está enchendo a sua criança de doce, viciando a criança em doce, ou outras coisas que você está vendo que está fazendo mal, você está correndo com ela para o hospital, e de repente é você que está causando essa enfermidade nas crianças. Tá? Então, você vai, através da sua vida, você vai ser curada, e você vai curar toda a sua família, porque conforme começar a entrar alimento saudável na sua casa, alimento que nutre o seu corpo, que sara, que cura, vai começar a entrar esses tipos de alimento e vai sair o excesso de coisas que te faz mal. Você vai ter discernimento, você vai pedir para Deus dar discernimento do que você está colocando na sua casa. Lá em Coríntios 10, 31, fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. O que você está comendo é para a glória de Deus também, não para a enfermidade, tá? Alguém pode abrir Gálatas 5:17? Então, essa guerra que eu falei
vai estar o tempo todo em nossas vidas, a guerra da carne e do espírito. Então você começa a alimentar mais o seu espírito, para que sua carne seja enfraquecida, para que você possa lutar com as armas espirituais. João 8, 31 a 36. Em vez de você permanecer escravo do pecado, permanece na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado para vocês. Eu vou abrir aqui Romanos 12, 2. Já estou ensinando, tá? Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Repete comigo, bem alto. Renovação das vossas mentes. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje aqui a gente está fazendo uma renovação da nossa mente, levando a nossa mente cativa à palavra de Deus. Presa, crião. É aqui. Não no que o mundo vai falar, não no que o redor vai falar para você. Se tiver na palavra, é o que Deus quer falar para você. Então a gente vai ficar preso nisso, fazer uma metanoia. Prende a sua mente na sua palavra, naquilo que você tem. Isso é todo o tempo, na hora que você está lendo. Você está andando, você está passando por qualquer situação, presa na palavra. Leva a sua mente cativa à palavra de Deus. Tá bom? Eu tinha mais algumas coisas para ler, mas o tempo está passando. Eu vou pedir para vocês, nós vamos orar. E você vai, se você lembrou aí de algum pecado que você cometeu, ou está cometendo, de alguma coisa que a gente citou aqui, ou que veio aí no seu coração, você vai se arrepender desse pecado, você vai pedir perdão. Você vai buscar intensamente a Deus. E você vai pedir pelo Espírito Santo de Deus a oração em língua. Se alguém não